Fala, turma boa do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juliano para mais uma aula de geografia. Pessoal, olha só, na aula anterior a gente passou a conhecer é, a regionalização, né? O que é regionalização, por que regionalizar e para que ela serve, né? E a gente viu que a regionalização nada mais é do que a divisão do território em critérios pré-estabelecidos. Esses critérios a gente viu que eles podem ser por questões físicas, por questões climáticas, por questões culturais, sociais, econômicas, enfim, ele vai depender do critério do pesquisador, de quem vai, qual é o objetivo do pesquisador para que ele vai regionalizar aquele território, né? Então, na aula anterior, a gente viu a regionalização usando como método o IDH, é uma regionalização socioeconômica do espaço, né? Então, a gente viu que o IDH é uma das fórmulas de se regionalizar o espaço. Para quem não está lembrado, para quem já esqueceu o que é o IDH e o IDHM, dá uma olhada na aula anterior e revisa e dá uma relembrada no assunto. Hoje a gente vai falar sobre a regionalização brasileira segundo o IBGE. E o que é o IBGE? O IBGE, pessoal, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele foi criado em 1934 no governo do Getúlio Vargas, e a partir disso ele teve a responsabilidade de regionalizar o território brasileiro. A partir da década de 30, né, com o governo Vargas, surgiu a ideia do desenvolvimento e planejamento do Brasil, do território brasileiro. Então, através das regionalizações, o governo brasileiro ele teve maior condições de se planejar no sentido de desenvolver o território brasileiro, tanto a sua economia quanto a sua população. A gente chama isso de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, a partir da década de 30, o IBGE teve essa responsabilidade de regionalizar o Brasil e ele o fez usando por critério os critérios físicos do território brasileiro. Então, desde a sua criação, ele propôs alguns métodos de regionalizar o território e a partir de 1942 ele apresentou a sua primeira regionalização oficial do território brasileiro. E essa regionalização ela teve por características os elementos físicos do território brasileiro. E através disso ele dividiu o território brasileiro em diversas grandes regiões. E ele ficou mais ou menos assim. Ele dividiu o território brasileiro na região norte, na região nordeste ocidental e no nordeste oriental. Repare que houve essa diferença dupla na divisão do nordeste em oriental e ocidental. Teve aqui o centro-oeste, o leste setorial, o leste meridional e o sul. Então, foi dessa maneira que o IBGE regionalizou o país, utilizando de critérios físicos, os seus relevos, os seus climas, né? Então, através dessas características físicas do Brasil, o IBGE apresentou a sua primeira proposta oficial de divisão regional. E através dessa divisão regional, o Brasil, o governo brasileiro, ele teve uma melhor condições de planejar e desenvolver. O sentido de dividir o território é no sentido de simplificar o conhecimento das mais diversas regiões. A gente viu que o Brasil é um país enorme, é um país continental. Então, se a gente não dividir o território em macros regiões, vai ficar complicado a compreensão do território e, nesse sentido, o desenvolvimento econômico ele vai ser mais lento, né? O desenvolvimento social ele vai ser mais lento.
Essa fórmula esse modelo de divisão regional, ele durou até 1970, certo? Por quê? Porque a partir da década de 50 e 60, o Brasil ele teve uma mudança no seu território muito grande, né? Ele teve um aumento enorme da sua urbanização, ele teve um aumento, perdão, ele teve um aumento enorme da sua população, da sua urbanização, e nesse sentido foi necessário fazer mudanças na maneira de regionalizar o Brasil, né? Então, a partir dessas mudanças sociais, econômicas, o Brasil ele passou a adotar também esses critérios para regionalizar. Então, naquela primeira regionalização de 1942, o Brasil ele usou apenas os aspectos físicos do território. Agora não, ele vai usar, além do aspecto físico, ele vai usar também o aspecto social e econômico. E a partir dessa compreensão do território, seguindo critérios físicos, sociais e econômicos, o IBGE apresentou a sua segunda proposta de regionalização brasileira. E ela ficou como a gente pode ver aqui nessa imagem. A regionalização brasileira, segundo o IBGE, a partir de 1970, ela dividiu o Brasil em 5 grandes regiões. E esse modelo de divisão regional, ele é utilizado até os dias atuais. Então, a gente viu que a atual divisão regional brasileira, ela se divide em 5 grandes regiões: a região norte, a região nordeste, que é a que nós moramos, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Então, na próxima aula, a gente vai compreender cada aspecto dessa região, os seus aspectos sociais, os seus aspectos econômicos, os seus aspectos culturais, os seus aspectos físicos. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi para falar sobre o que é o IBGE e como o IBGE divide o território brasileiro, passando pela primeira divisão oficial do território brasileiro e a divisão vigente, né, que está até os dias atuais. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.